abençoe. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Quem está feliz com Jesus, diga amém. A todos os pais presentes aqui, que Deus abençoe a sua vida. Um feliz Dia dos Pais. Que Deus continue te guardando, te protegendo e capacitando você com sabedoria nessa tarefa que é um privilégio por demais para nós, mas também exige de cada um de nós muita sabedoria da parte do Senhor. Amém? Meus irmãos, nós queremos, nessa noite especial, nessa noite de festividade, dar encerramento às nossas reflexões sobre o tema O Milagre que Muda Tudo. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de João. João capítulo 11, a partir do verso de número 28. João capítulo 11, a partir do verso de número 28. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus continue guardando e protegendo a vida de vocês. Saibam e tenham a certeza de que o fato de vocês estarem aqui conosco é motivo de muita alegria para o nosso coração. Amém, igreja? Sejam sempre bem-vindos. João, capítulo 11, a partir do verso de número 28. Quem achou esse texto precioso, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou, está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja, o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha. Vamos comigo? Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Não feche a sua Bíblia, mas feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Te agradecemos por tudo aquilo que nós já vivenciamos nesse lugar.
Louvado seja o seu nome, ó Deus, por proporcionar para nós, ó Deus, momentos tão preciosos e significativos que ficarão marcados na nossa memória, ó Deus. Mas agora, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Como nós precisamos ouvir a Sua voz nessa noite. Fortalece o nosso coração, ó Deus. Consola aqueles que estão abatidos. Levanta, ó Pai, aqueles que estão desanimados. Aqueles que não conhecem o Senhor, que possam se render ao Senhor nessa noite. Nós te pedimos, ó Deus, não nos deixe sair por aquela porta, da mesma maneira que nós entramos aqui. Fala conosco, Deus. É o que o teu povo quer. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês nessa noite sobre o tema: a palavra que traz vida. A palavra que traz vida. Todos nós conhecemos e conhecemos bem o poder que há na palavra e por meio da palavra. Eu e você temos a convicção da força, do poder e de como uma palavra pode mudar a vida das pessoas, como uma palavra pode transformar a vida das pessoas. Em Provérbios capítulo 18, verso de número 21, esse texto precioso diz para nós que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Eu e você conhecemos e conhecemos muito bem histórias lindas, histórias preciosas, de pessoas que talvez estavam tristes, cabisbaixas, pensando em desistir de tudo, pensando em desistir da sua vida, pensando em desistir dos seus projetos, pensando em desistir dos seus sonhos, completamente desanimado da sua vida. Entretanto, mediante uma palavra, mediante talvez uma frase, mediante algo que ela ouviu, aquela pessoa foi levantada, aquela pessoa se reergueu, aquela pessoa ganhou um ânimo novo, um fôlego novo, e continuou na sua vida, na sua caminhada, mediante a uma palavra. Mas eu e você, infelizmente, também conhecemos quantas pessoas que até hoje estão destruídas, arrasadas, sem nenhuma expectativa de vida, porque um dia ouviram uma palavra dura, ouviram uma palavra da pessoa errada, na hora errada, no contexto errado, e por ouvir essa palavra, aquela palavra entrou como uma faca afiada no seu coração e matou as emoções dessa pessoa. Porque nós temos a certeza e a convicção que existe poder nas palavras. Conta-se uma história de um sábio, um homem que era respeitado em toda a sua cidade, um homem que era procurado por muitas pessoas para que, a partir dos conselhos que ele dava, a partir dos ensinamentos que ele mostrava para as pessoas, a vida dessas pessoas era mudada. Mas eu e você sabemos muito bem que no mundo no qual nós vivemos, quando uma pessoa ela começa a subir na vida, a se destacar na vida, muitos invejosos começam a surgir. E de repente uma pessoa com um mau caráter começou a falar mal daquele sábio, começou a dizer mentiras sobre aquele sábio, começou a denegrir a imagem daquele sábio. E aquele sábio, muito triste, depois de tantos anos de serviço para a sua cidade, ele subiu para uma montanha, se isolou. E aquele homem percebeu a besteira que ele havia feito, correu para aquela montanha, foi pedir desculpa àquele sábio. O sábio disse: eu perdoo você, mas aquilo que você fez com o meu nome, as palavras que você disse de mim, não podem voltar atrás. Pegue esse travesseiro que eu estou usando, um travesseiro de penas, vá no final dessa montanha e jogue todas essas penas. Depois você tente catar todas elas. Fato que ele não conseguiria fazer, porque uma palavra mal proferida, dificilmente ela pode voltar atrás, porque há poder nas palavras. Meus irmãos,
esse texto precioso que está diante de nós nessa noite. Esse tão famoso milagre, do qual eu tenho certeza que você já ouviu N sermões na sua vida, vai deixar claro e evidente para mim e para você nessa noite, que existe a palavra que traz morte, mas existe também a palavra que traz vida. A palavra que revigora o ânimo, a palavra que fortalece o coração, a palavra que ressuscita os nossos sonhos. E diante dessa introdução, você está comigo? Diga amém. O que esse texto tem para nos ensinar nessa noite sobre a palavra que traz vida? Então, com a sua Bíblia aberta, por favor, perceba comigo as lições que esse texto tem para nós. Primeiro ponto aí da nossa reflexão, meus irmãos, você que gosta de anotar, perceba comigo, a palavra que traz morte, ela é caracterizada pela incredulidade. Olha o verso de número 32 aí na sua Bíblia, por favor. Esse verso diz assim para nós: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Observe comigo, por favor, que durante toda essa história que eu e você estamos trabalhando, já estamos no terceiro sermão dessa história, Jesus a todo tempo está trabalhando no coração dessas irmãs, antes de trabalhar na vida dessas irmãs. Jesus primeiro está trabalhando nas emoções dessas irmãs, indo profundo no coração delas, antes de trazer o favor que elas tanto precisam. Mostrando para mim e para você, e aqui já vai a primeira lição, que antes de trabalhar em nosso favor, Jesus precisa primeiro trabalhar no nosso coração. Antes de trabalhar para nós, antes de realizar os nossos sonhos, antes de realizar os nossos projetos, antes de conceder a nós tudo aquilo que nós queremos, Jesus primeiro, ele trabalha no nosso coração. E a forma que Jesus trabalhou no coração dessas irmãs foi mostrando para elas que Deus não demora, mas ele chega no tempo certo. Quantas das vezes, meus irmãos, eu e você achamos que Deus está demorando? Quantas das vezes eu e você pensamos que nunca mais vai acontecer aquilo que eu e você tanto queremos? Mas todo esse processo da demora é Deus ensinando para mim e para você que as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer, mas no tempo dele. Mas a segunda coisa, e a segunda forma que Jesus estava trabalhando no coração dessas irmãs, é ensinando para elas que onde ele está, existe vida. Porque nós vimos no sermão passado que Marta, ela estava confusa, dizendo as mesmas palavras da sua irmã: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido com meu irmão. Ela estava olhando tão somente para o passado. Mas quando Jesus disse: o seu irmão há de ressurgir, ela disse: não, eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Aquela mulher estava presa no passado ou olhando demais para o futuro. Mas Jesus deixou claro para ela: eu não fui, eu não serei, mas eu sou a ressurreição e a vida. Onde Jesus está, aí existe vida. E diante, meus irmãos, dessa realidade de trabalhar no coração dessas irmãs, a primeira lição que eu quero aprender com você, e na verdade é uma grande pergunta que precisamos fazer nessa noite: quando a palavra de incredulidade, ela começa a nos matar? Quando a palavra de incredulidade, ela começa a matar a nossa vida? Quando ela começa a tirar a nossa perspectiva correta das coisas de Deus e do agir de Deus em nossas vidas? E eu e você precisamos perceber que as palavras que saem dos lábios de Maria, elas são semelhantes ao da sua irmã: se o Senhor estivesse aqui. Parece que as duas combinaram. Parece que uma disse para a outra como foi o seu encontro com Jesus.
Ela sai correndo e correndo com toda a velocidade e diz para Jesus: se o Senhor estivesse aqui. E meus irmãos, grave isso no seu coração nessa noite. A palavra de incredulidade, ela começa a nos matar quando eu e você começamos a duvidar da bondade de Deus. Quando eu e você começamos a duvidar de que de fato Deus é bom para nós, é bom para as nossas vidas, isso começa a corroer o nosso coração. Isso começa a matar a nossa vida. Porque quantas vezes eu e você vamos dizer: Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse logo comigo? Senhor, eu tenho sido tão fiel ao Senhor, por que o Senhor deixou que isso acontecesse na minha casa? Senhor, porque as coisas não aconteceram da maneira que eu planejei, da maneira que eu me dediquei. Senhor, por que logo comigo? Por que logo na minha casa? Logo na minha vida? Por que logo no meu trabalho? Por que logo no meu casamento? Sabe, infelizmente, a nossa memória afetada pelo pecado, ela é curta demais. E não nos deixa perceber e observar tantas bondades que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Tantas coisas que Deus tem feito por nós. Quantas coisas Deus tem concedido para mim e para você. Vamos fazer um exercício básico aqui nesse momento. Pare para refletir, irmão, em nome de Jesus. Quantas pessoas queriam ter metade da saúde que você tem agora? Quantas pessoas estão no leito de hospital? Quantas pessoas estão sofrendo, chorando, pedindo metade da vida que eu e você temos nesse momento? Pare para pensar e refletir. Quantas pessoas que nesse momento estão chorando, angustiadas, querendo ter metade dos poucos bens que nós temos, querendo ter metade daquilo que tem na nossa casa, querendo ter metade daquilo que nós temos na despensa para comer, porque infelizmente nós acabamos olhando para aquilo que Deus não fez por nós e esquecemos de olhar para aquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 18, o apóstolo Paulo ele vai insistir, vai dizer uma palavra muito firme e direta para aquela igreja de Tessalônica. Ele vai dizer as seguintes palavras: em tudo deem graças. Não, nós não entendemos isso. O apóstolo Paulo diz assim: quando tudo estiver bem, você dá graça. É isso que ele está dizendo? Quando você tiver comida na sua casa, você dá graça. Quando você tiver empregado, aí você vai dar graça. Quando as coisas estiverem tudo bem, correndo tudo bem, aí você dá graça. Mas ele ensina uma lição preciosa para nós nessa noite. Em tudo, seja bom, seja ruim, esteja doendo ou não, em tudo deem graça. Porque essa é a vontade de Deus para a vida de vocês em Cristo Jesus. Você entendeu isso? Diga amém. Mas preste atenção, meus irmãos, por favor, que a palavra de incredulidade, ela começa a nos matar quando eu e você começamos a murmurar. Olha o verso de número 37 na sua Bíblia, por favor. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não poderia ou não podia fazer com que Lázaro não morresse? Se vocês acompanharem os versos anteriores a esse, Jesus, quando vê o abatimento das irmãs, quando ele vê a situação que a morte está causando na vida das irmãs, Jesus ele começa a chorar. E as pessoas que sabiam do amor que Jesus sentia por aquela família, sabiam do apreço, do carinho que Jesus tinha por aquela família, fazem o seguinte questionamento: será que ele não poderia fazer um pouco mais? Será que não faltou uma dedicação a mais de Jesus por essa família? Será que Jesus não poderia ter feito um algo a mais, esse que tem condições de dar vista aos cegos?
Será que ele não poderia se dedicar um pouco mais por essa família? E as pessoas começam a questionar e a murmurar. O livro de Jó é um livro espetacular, porque em meio ao seu sofrimento, Jó, por 16 vezes, ele levanta aos céus o seguinte questionamento: por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Enquanto ele questionava, enquanto ele reclamava, quando Deus resolve responder a Jó, ele não dá a resposta que ele queria, mas faz 70 perguntas para Jó. Enquanto faz as perguntas, Jó fica encabulado sem ter condições e habilidade e conhecimento possível para responder os questionamentos de Deus. E quando nós chegamos no capítulo 43, verso de número 3, Jó precisa admitir para Deus as seguintes palavras: Tu perguntas quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos. Prestar atenção nisso, irmãos. Quem é esse? Esse ser tão simples, esse ser tão comum, que mediante a sua ignorância acaba encobrindo os meus planos. E Jó vai admitir: na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Quando eu e você vamos para Gênesis, capítulo de número 42, verso de número 36. A família de Jacó está passando um momento muito difícil. Há pelo menos 12 anos, o seu filho José havia sido levado para o Egito. E ele havia perdido o seu filho mais precioso e predileto. Mas enquanto Jacó estava triste, José faz com que Benjamim, o seu outro irmão, ficasse preso no Egito. E quando os outros irmãos voltam para Jacó e dizem assim: olha, sabe aquele homem lá do Egito, o que manda no Egito? Ele mandou que Benjamim também ficasse preso. E Jacó, na sua angústia, no seu sofrimento, sem entender nada do que estava acontecendo, disse assim: todas essas coisas acontecem contra mim. Sabe, irmão, entenda isso em nome de Jesus. Não murmure, porque você não tem noção do que Deus está fazendo, mediante a dor que você está sofrendo. Não murmure, não reclame, porque você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida a partir daquilo que você está sofrendo. A nossa percepção dos planos de Deus é tão nanica, tão pequena e tão frágil, mas a obra de Deus, aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas é tão grande. Enquanto Jacó estava reclamando, Deus estava preparando todo o cenário para que a sua família fosse sustentada, guardada e protegida no Egito. Mas na perspectiva dele, ele estava dizendo: todas essas coisas acontecem comigo. Sendo assim, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que a caminhada esteja dolorida, não murmure, porque Deus está trabalhando através da sua dor. Você entendeu isso? Diga amém. Mas a segunda coisa, o segundo ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite, a palavra que traz vida, ela é caracterizada pela transformação em nossas vidas. Porque olha o verso de número 28 mais uma vez, por favor. Esse verso diz assim para nós: depois de dizer isto, Marta foi chamar quem? Maria, a sua irmã. E lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Depois que uma das irmãs, ela teve o diálogo com Jesus, foi confrontada por causa da sua incredulidade por Jesus. E depois de entender que de fato Jesus poderia fazer grandes coisas, poderia fazer maravilha, Jesus manda que ela chame a sua irmã. E ela vem correndo, ela vem acelerada, porque ela estava prostrada, irmãos. Ela estava jogada, sem perspectiva, sem que nada pudesse acontecer. Afinal de contas, Lázaro já estava morto quantos dias? 4 dias.
E a primeira lição que eu aprendo com você aqui: a palavra que nos traz vida é aquela que nos tira do nosso abatimento. Porque ela sai correndo em direção a Jesus. Vai até Jesus e diz para ele: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o que vale a pena eu e você notarmos a maneira com a qual ela fala essas palavras. Ela se joga aos pés do Senhor. Quando nós olhamos para a vida dessa mulher, todas as vezes que Maria aparece nos evangelhos, ela sempre está aos pés do Senhor. Em Lucas capítulo 10, verso de número 39, ela está aos pés de Jesus para aprender. Quando nós vamos para João capítulo 12, aquele texto precioso que ela quebra o perfume, ela está aos pés de Jesus para agradecer. E quando nós olhamos para esse texto que nós estamos meditando, ela está aos pés de Jesus para chorar. Irmãos, talvez o que vai mudar na nossa vida, talvez o que vai mudar o quadro que eu e você estamos vivendo, é nós voltarmos aos pés do Senhor. Talvez o que vai mudar a situação que eu e você estamos passando, aquilo que nós estamos enfrentando, é eu e você voltarmos aos pés do Senhor. Quem sabe eu e você precisamos nessa noite voltar aos pés do Senhor para aprender dele. Quem sabe eu e você precisamos voltar aos pés do Senhor nessa noite para chorar aos pés do Senhor. Quem sabe eu e você precisamos voltar aos pés do Senhor nessa noite para agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Maria ensina um exemplo precioso para nós nessa noite. O melhor lugar do mundo é aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Mas a segunda coisa que eu quero que você observe comigo, que a palavra que nos traz vida é aquela que nos leva a acreditar quando tudo parece perdido. Olha o verso de número 39 aí, por favor. Que ele vai dizer para nós. Então, Jesus fez o quê, irmãos? Jesus fez o quê? Ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus. Sabe, irmãos, esse texto é fantástico e precioso para nós, porque na perspectiva de todos os judeus, e principalmente para os rabinos judeus, uma pessoa ela poderia ser ressuscitada até o 3º dia. A partir do 4º dia de morto, para que essa pessoa seja ou fosse ressuscitada, só se o próprio Deus aparecesse em pessoa e a ressuscitasse. Vocês não entenderam não, né? Depois do 4º dia, para que o morto ressuscitasse, só se o próprio Deus aparecesse e ressuscitasse aquela pessoa. Então, quem está diante dessas irmãs? O próprio Deus. O próprio Deus está diante dessas irmãs, ensinando a seguinte lição para mim e para você nessa noite. Ou nós cremos que, de fato, o nosso Deus é o Deus do impossível, ou nós precisamos ser sinceros e jogar a toalha nessa noite. Ou eu e você começamos a caminhar crendo que Jesus é aquele que faz coisas impossíveis, ou não faz sentido que nós estejamos aqui nessa noite. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, no começo do Evangelho de Marcos, enquanto Jesus caminhava, de repente o chefe na sinagoga apareceu diante dele, se jogou aos seus pés, abrindo mão de toda a sua reputação diante da sociedade, e disse para Jesus: a minha única filha está doente. E sem menos aquele homem esperar, Jesus disse para ele: eu vou com você.
Mas enquanto caminhava, de repente, uma outra mulher apareceu, Jesus cura ela e o tempo da filha de Jairo está passando. Até que então vem algumas pessoas da casa de Jairo e diz assim: não incomodem mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Mas nessa hora Jesus traz uma palavra para o coração e diz assim para ele: crê somente, crê somente. Enquanto caminha para a casa de Jairo, Jesus chega naquele ambiente e as carpideiras, as profissionais do choro, estavam ali chorando, porque aquela menina já estava morta. E Jesus manda que todos saiam, porque ela está tão somente dormindo. E todo mundo começa a debochar de Jesus. Mas Jesus ressuscita aquela menina, para deixar claro que Ele é o Deus do impossível. Maria, mãe de Jesus. O anjo apareceu para ela em Lucas, capítulo de número 1, e disse para ela que ela iria engravidar mediante a ação do Espírito Santo. E de repente Maria se volta para o anjo e diz: como eu vou engravidar se eu não tenho relação com homem nenhum? E o anjo Gabriel faz a seguinte revelação para ela: sabe, a sua prima Isabel, aquela que já é de idade avançada, ela está grávida. E você também vai engravidar, porque não existe nada impossível para Deus. Ou eu e você cremos que Deus é o Deus do impossível, ou eu e você precisamos jogar a toalha nessa noite. Porque a base da nossa fé é o que o nosso Deus pode fazer todas as coisas. Todas as coisas. Mas em último lugar, meus irmãos, nessa noite, atenção, por favor. A palavra que nos traz vida é aquela que nos faz mudar de vida. Porque olha o verso 41, por favor, o que ele vai dizer para nós? Então fizeram o quê, irmãos? Não, vamos todo mundo junto. Então, tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouve, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Se você percebeu nessa leitura, a ordem que Jesus dá é uma ordem extremamente constrangedora. Porque todos ali estavam chorando. E se você acompanhar toda a passagem do capítulo 11, as pessoas estavam vindo de outras localidades para consolar as irmãs, porque Lázaro estava morto há quantos dias, irmãos? 4 dias. Então chega Jesus, atrasado na perspectiva de muitos, e diz as seguintes palavras: tirem a pedra, removam a pedra. Na hora, Marta dá um pulo, dá um salto e diz: Senhor, já cheira mal. Incomodar a todos, o cheiro será desagradável para todos. Sabe, irmão, tirar a pedra pode significar para a vida de muitos aqui nessa noite enfrentar aquela situação que você está tanto fugindo. Situação desagradável. Tirar a pedra pode ser enfrentar aquela pessoa que você tanto está fugindo, mas precisa enfrentar. Desagradável. Talvez tirar a pedra para muitos aqui nessa noite é ter coragem de tratar uma ferida que você está escondendo há tanto tempo. Há tanto tempo. É desagradável, mas você precisa tirar a pedra. Talvez tirar a pedra para muitos aqui nessa noite é liberar perdão para quem você tenha convicção de que não merece o seu perdão. É extremamente desagradável. Talvez tirar a pedra nessa noite seja tirar toda essa mágoa que tem corroído o seu coração. Sabe, irmãos, é impossível, grave isso em nome de Jesus. Se você não prestou atenção em nada do sermão, grave isso. Para que a nossa vida avance, nós precisamos tirar a pedra. Para que a nossa vida avance, eu e você precisamos tirar
essa pedra. Mas perceba comigo, por favor, que Jesus, ele não só manda tirar a pedra, mas depois que Lázaro sai daquele lugar, Jesus dá a seguinte ordem: tirem as amarras dele, aquilo que prende, aquilo que trava, aquilo que segura, aquilo que não deixa andar direito, aquilo que não deixa caminhar direito, aquilo que não deixa ele desenvolver a sua vida. E a pergunta que eu faço para o seu coração nessa noite, irmão: que tipo de amarras nós precisamos tirar de nossa vida nessa noite? Quais são as amarras que nós precisamos arrancar nessa noite? Talvez a amarra que nós precisamos tirar para que a nossa vida avance seja o passado. Seja o passado. Talvez a amarra que eu e você precisamos tirar nessa noite é o pecado que nós até agora não conseguimos vencer. Já oramos a Deus, já clamamos a Deus, já pedimos a Deus, já imploramos a Deus, mas ainda não conseguimos vencer aquele pecado. Talvez seja essa amarra na sua vida. Mas talvez a amarra que nós precisamos tirar da nossa vida hoje é a falta de coragem nessa noite de entregar a sua vida para Jesus. Tirar essa amarra que Satanás está prendendo você, segurando você, e talvez no seu pensamento você está dizendo assim: não, vai chegar a hora, vai chegar o tempo certo que eu vou tomar essa decisão. Todavia, o tempo está passando, o juízo de Deus está vindo. E mais uma vez, Deus está dando a oportunidade de você de tirar essa amarra. Mas talvez, irmão, a amarra que você precisa tirar nessa noite são os seus medos. São os medos que você tem de mais uma vez se decepcionar. Mas você precisa confiar que Deus está cuidando de você. Que pedra e que amarras nós precisamos tirar nessa noite? Porque a palavra de vida e de ordem já foi dada. Tirem a pedra. Aí está o poder, irmão. Aí está o poder. Tire a amarra. Só basta eu e você tomarmos as atitudes corretas. Feche seus olhos. Vamos orar? Baixe sua cabeça, por favor. Não sei a forma, a maneira que você entrou nesse lugar. Mas eu queria que você, se você entende que é correto, fizesse a seguinte oração comigo nessa noite. Jesus, nessa hora, depois de tudo aquilo que eu vivenciei nesse lugar, eu entendo que existem amarras em minha vida que eu preciso tirar. Existem pedras em minha vida que eu preciso remover. Existem mudanças na minha vida que eu preciso tomar. Eu tenho a certeza e a convicção que eu só vou conseguir mediante o teu poder. Eu só vou conseguir entregando a minha vida para ti. Nessa hora, Jesus, eu entrego o meu coração para ti. Eu creio no Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu te recebo como aquele que governará todo o meu ser. Se você orar assim, levante uma das suas mãos. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Hoje é noite de salvação, irmãos. Deus te abençoe. Pai Santo, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que nos dá força para prosseguir, ó Deus. O Senhor é aquele que nos dá força para caminhar. O Senhor é aquele que nos dá força, Deus, para vencer as nossas dificuldades. Pai Santo, nos ajuda a tirar da nossa vida, tirar do nosso coração todas as palavras de morte, ó Deus. Todas as palavras, ó Pai, de incredulidade, todas as palavras de desconfiança, todas as palavras, ó Pai, de murmuração do nosso coração. Abra os nossos olhos para ver a bondade do Senhor sobre as nossas vidas e nos ajude a entender, ó Pai, que mesmo em meio às dificuldades,
o Senhor está cuidando de nós. Talvez, ó Pai, aquilo que nós achamos que não aconteceu, ou que não está acontecendo, seja um livramento do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos, ó Pai, tão somente descansar, sabendo que o Senhor é o Deus da provisão sobre as nossas vidas. O Senhor vai prover, o Senhor vai cuidar, porque o Senhor é o nosso Jeová Jireh. Nós te agradecemos, ó Deus, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.